Aula 16. Segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton é conhecida como princípio fundamental. Se a primeira lei ensina pra gente como manter equilíbrio, a segunda lei tem como ideia exatamente o oposto: como tirar um corpo do equilíbrio. Dessa maneira, se tomarmos a seguinte ideia como situação: o caixotinho em equilíbrio estático, e eu quero tirar ele da situação de equilíbrio estático. Para fazer isso, uma das possibilidades é aplicar a força que dê um resultado. Teria que ser uma força que vai agir nesse corpo de tal forma que ele saia da posição de equilíbrio. Ou seja, para sair dessa posição de equilíbrio, esse corpo vai ter que acelerar. Ou seja, essa força resultante vai gerar uma aceleração. Agora, a aceleração depende da massa desse corpo, porque essa massa maior ou menor define inércia maior ou menor, define tendência dele manter esse equilíbrio mais ou menos. Ou seja, essa força também é proporcional à massa que esse corpo possui. Então, matematicamente, a gente pode escrever a seguinte expressão, que a força resultante é o produto da massa pela aceleração. Essa força é medida em Newton, a massa é quilograma e a aceleração é metro por segundo ao quadrado, isso no Sistema Internacional de Unidades. Ou seja, Newton é exatamente 1 kg vezes 1 metro por segundo ao quadrado. Na simulação, a gente tem mais ou menos essa ideia, em que se eu pegar o cidadão aqui e começar a fazer força, eu vou gerar uma aceleração nele, que não para mais, até porque eu deixei o atrito zerado. Se eu colocar uma situação de atrito, o atrito vai segurar, até porque esse corpo pare e entre novamente em equilíbrio estático. Se eu aumentar ele, isso vai acontecer mais rapidamente. Se eu voltar à situação inicial, agora com atrito, e começo a fazer força, depois de um certo valor eu consigo vencer essa situação de inércia e eu consigo colocar o objeto em movimento. Podemos aumentar esse problema aumentando a massa nesse caixotinho. E aí essa força vai ter que ser bem maior para produzir a ação do movimento, ou seja, tirar ele do equilíbrio, até porque a inércia dele acaba sendo bem maior.